de Billy. Da besta. Bom, então bem-vindos a mais um podcast de Billy a Besta, com o Carlos Abrunhosa, o Tiago Pedrosa e eu, Nuno Rebelo. Hoje o nosso tema principal vai ser o que nós apelidamos de as dificuldades dos encontros. Todos nós fazemos parte dos Board Gamers de Aveiro, estamos inseridos na própria organização dos eventos e neste momento até temos bastantes eventos, estamos a ter eventos com alguma frequência todas as semanas e como estamos na parte mais da organização, pensámos em fazer este podcast sobre a partilha de algumas ideias nos espaços que temos que encontrar ou nos jogos que temos que levar, como é que preparamos, como é que não preparamos, como é que é o público e como é que nós damos sempre a continuidade aos eventos, de uns para os outros, tentando que as pessoas voltem sempre para continuar na sua senda dos jogos de tabuleiro e irem progredindo, porque se calhar todos os jogadores mais frequentes conseguem perceber que há uma progressão. Então, boa noite, Carlos. Olá, Nuno, boa noite. Boa noite, Tiago. Olá a todos, tudo bom? Tudo bem. Então, olhem, não sei quem é que quer começar. Começa tu. Começo eu. Então, ora bem. Começa tu. Os encontros, eu já organizo alguns encontros há não sei contabilizar muito bem, mas se calhar há 2 anos, quando passámos a fazer encontros em Águeda, e eu fiquei um bocadinho mais responsável, não é porque Águeda é um bocadinho retirada de Aveiro, e passei a ficar responsável pelo evento de Águeda. As dificuldades, o espaço não foi muito difícil de arranjar, até gratuitamente, ou seja, naquele caso começámos na junta de freguesia da Borralha e Águeda, o espaço era agradável, se é o ideal poderia não ser, tinha algumas condicionantes como as escadas, que era difícil. Eu lembro que uma vez tivemos a Tatiana que veio de cadeira de rodas e tivemos que ajudar a subir, pronto. As dificuldades que eu sentia, para já a minha coleção na altura era mais pequena, era um bocadinho mais virada para os party games, se calhar também até não era desadequada, não sei depois qual é a vossa opinião, mas para encontros eu gosto sempre de levar alguns jogos de entrada e alguns party games, até mesmo para quebrar o jogo, até mesmo para quebrar o gelo, porque há muita gente que vem um bocadinho sem saber o que vem às vezes arrastada por outros e então para quebrar ali um bocadinho o gelo... Uma coisa fácil de meter, não é? Sim. E... Depois, o público nem sempre é o fiel, vamos trazer este adjetivo, que é, ou seja, transitar de um encontro para o outro. Haviam pessoas que vinham, mas assim, frequentemente, mas eram poucas, as pessoas iam saltitando, apareciam depois se calhar apareciam 2 meses depois. Lembrar também que isto era um encontro mensal em Águeda, que era de 15 em 15 dias misturado com o de Aveiro, tudo isto antes da pandemia. Pronto, e se calhar nessa dificuldade das pessoas virem com alguma frequência também os jogos se calhar nunca puderam dar um salto, ou seja, subir um pouco o patamar na complexidade dos jogos. Mas de certa forma, não pensando só nas dificuldades, passando agora para as partes positivas, acho que tem corrido relativamente bem. Agora já temos um novo espaço em Águeda, mais no centro da cidade, e já fazemos o encontro que na altura era só à noite, agora é durante um dia inteiro, ao sábado, e já vamos vendo mais gente a chegar aos encontros. Agora também pós-pandemia as pessoas vão voltando aos encontros. E é dos sítios mais bonitos para board games que nós temos no país, diga-se de passagem. Sim, é um espaço agradável, pois é um espaço também que está sempre a mudar, não é? Ou seja, estamos a falar digamos, de uma fundação que está muito ligada à arte, por isso aquele é o espaço expositivo, um dos espaços expositivos da fundação, e eles vão sempre trocando os quadros, e se repararem, sempre que nós lá vamos a coisa está diferente. Está certo? Diferente, e está sempre muito bem arranjada, temos lá o cafezinho até. Sim. E tem boa luminosidade também, porque é de dia, acho que é um espaço agradável. Agora, não sei o que é que vocês querem acrescentar. Carlos, queres acrescentar alguma coisa, já aqui juntando a tua opinião à minha? Não, pronto, eu diria que a questão de encontrar os espaços certos é um aspecto fundamental, quanto a mim. E encontrar um espaço certo implica todas essas características de um espaço com luminosidade, com o som, também não podemos ter assim
muito som exterior, portanto, tem que ser sempre calmo, tranquilo, mesas, cadeiras confortáveis. Essas condições são essenciais, quanto a mim, para se ter um bom espaço para proporcionar, atrair público. Depois, isso é verdade, sem dúvida, mas eu gostava de falar, já que estamos a falar em dificuldades, referir-me à questão de uma barreira, que é uma barreira que não é de agora, já é uma barreira de há muito tempo, que é a questão do rótulo, que os jogos ainda têm, que é um rótulo intrínseco ao jogo, de ser para crianças, não é? Portanto, isso muitas vezes afasta o público e é uma dificuldade para desenvolvermos os encontros. Mesmo em encontros em que temos grupos, e isso já aconteceu comigo, temos grupos de pessoas que vêm, às vezes mais que uma família, em conjunto, em que alguns vêm um bocadinho por arrasto, e depois percebe-se quando estamos a explicar os jogos que estão ali um bocadinho, como estão por arrasto, ainda continuam a ter essa ideia de que o jogo é para crianças, e portanto, às vezes acaba por isto entronca um pouquinho num outro problema, quanto a mim, que é nas dificuldades de nós organizarmos os encontros, que é, entre aspas, deixem passar esta expressão, que é o termos de aturar vários tipos de pessoas. Portanto, temos que estar preparados para Lidar, o que tu querias dizer era lidar. Com vários tipos de personalidades. Pessoas que estão predispostas e que até agradecem o facto de estarmos a ajudar, e outras que nem tanto. Pronto, eu ficaria por aqui. E pronto, não sei, há mais outras, mas se calhar talvez o Tiago queira abordar mais algum aspecto. Calma, é assim, em termos de dificuldades, eu acho que há muitas. Eu posso pegar já nessa que tu disseste acerca de ter que lidar com várias pessoas e com aquelas pessoas que vêm para os encontros e vêm a achar que é uma brincadeira, porque na realidade até é uma brincadeira com umas regras um bocadinho mais sérias e é um passatempo. Acima de tudo é um passatempo, da mesma maneira que se calhar fazer um sudoku é uma brincadeira, não é? É um passatempo, ou fazer umas palavras cruzadas. Tem regras, devem ser respeitadas. Mas acima de tudo, depois, quando... Há uma coisa que eu também reparo, que as pessoas ficam assim um bocadinho... Há dois baques, digamos assim. Há o primeiro baque, isto é para crianças, que é que eles andam aqui a fazer jogos de pessoas crescidas, é xadrez e sueca e canasta e deve me estar a falhar algum. E depois, quando se aproximam de alguns jogos nossos, ficam, meu Deus, o que é que as pessoas estão aqui a pensar? Ou seja, não é que nós joguemos jogos muito pesados, de vez em quando até vamos para um jogo mais complexo, mas os jogos que nós hoje em dia já achamos que são demasiado light, para a pessoa nova, completamente nova, 0 km nos board games, é um jogo por vezes um bocadinho impactante logo todo de início. E depois vamos dar àquilo que o Nuno disse, que é aquela situação de quando eu estou a fazer a minha mala de jogos, por acaso eu nunca perco muito tempo, eu tenho duas escolhas a fazer, que é jogos que me apetecem jogar e depois jogos que eu acho que facilmente consigo pôr pessoas a jogar. E um ou outro jogo para crianças, lá está, porque aparece sempre uma família e os mais novos ficam sempre um bocadinho esquecidos. Desculpa, Tiago, e é engraçado porque pegando no que o Carlos estava a dizer, ou seja, que é um hobby que é visto para crianças, etc., às vezes até nos esquecemos de levar algum jogo jogos assim para as crianças, exatamente, porque é crianças, mas eu diria que, sei lá, um jogo que é relativamente fácil, um Ticket to Ride, é um bocado complicado para ser jogado por uma criança que nunca jogou nenhum jogo com menos de 8, 9 anos. Tem que ler, tem que compreender algumas coisas e depois tem que jogar. Demora o seu tempo. O que eu quero dizer é que demora o seu tempo, não quer dizer que seja muito complicado, consegue-se perfeitamente. Certo, mas por outro caminho, estavas a dizer que quando preparas os teus jogos, levas os que gostas de jogar e... Sim. O meu pensamento normalmente é este: o que é que me vai apetecer jogar hoje? E às vezes também vai bater com aquelas pessoas que lá estão, não é? Porque eu também já sei, às vezes levo 3, 4 sacas e daquilo jogo... No mercado de Lisboa, não é, Tiago? Por exemplo, o mercado de Lisboa tem sido assíduo. Tem sido sempre, porque há sempre alguém que quer jogar.
Exatamente. Mas depois não joga. Posso dizer como um encontro que eu até joguei para aí três, ou 4. Fartei-me de mostrar aquilo a pessoas e foi um jogo que toda a gente gostou. Acho que até o Nuno jogou comigo. Não, eu ainda não joguei esse jogo. Ainda não jogaste? Pronto, temos que marcar a mesa então. Lá está. A organização, olha, se calhar entronca aqui no outro problema que eu até gostava de falar, que é a questão A organização dos jogos. Exatamente. Das jogatanas, digo. Quando o jogador assim. é organizador é terrível, porque ou tu te organizas e de facto assumes o papel de organizador, e eu já passei por isso, e portanto sou um verdadeiro cortes, porque estou sempre a dizer que não quero jogar, quando na verdade estou ruidinho para fazer isso, mas depois noblesse oblige e fico ali impávido e sereno, não, pá, não posso jogar, tenho que ficar à espera, e às vezes até nem bem mais ninguém, e acabo por ficar ali a olhar aquele jogo que tanto me apetecia jogar e que não estou a jogar porque estou à espera de quem não prometeu. Mas isso é um dilema também, mas é um dilema que se faça bem, até porque organizar os eventos é uma coisa que eu gosto de fazer e portanto, embora agora seja menos organizador do que era antes, graças a vocês os dois, por exemplo. E a Ana. E a Ana, que não está aqui. E agora o Ismael e a Mafalda. Já existe, felizmente, o grupo está a crescer aqui em Aveiro e isso é muito saudável e é excelente. Temos que apelar ao nosso público, atenção. Exatamente, obviamente. Claro que sim. Dizer, Carlos, que ou seja, ou tu assumes efetivamente um papel de organizador e estás ali, recebes as pessoas, perguntas o que é que elas gostam de jogar, introduzes a pessoa e ficas sempre disponível para dúvidas, porque elas vão sempre aparecer. És um completo anfitrião. Assumes o papel completo. E tu não, para bem, tu não consegues jogar nada, ou não deves, não sei, que é o facto de, se tu estás a jogar depois um outro jogo com alguém, vais estar sempre a ser interrompido e vais... É terrível. Exatamente, é terrível porque vais para benefício da vivência e da experiência de todos os que estão no encontro, há 2 ou 3 marmães que vão ter uma má experiência e perguntar sempre à tua espera. Ou então não, ou então vais explicar o jogo e tentas fazer aquilo muito depressa e depois corre mal. Normalmente acontece. Ambas as coisas acontecem, eu acho que é... Sim. Da minha experiência, pronto, agora sou mais jogador do que organizador e gosto imenso mais desse papel, obviamente, não vou negar, mas não me esquivo ao de organizador. Mas à medida que nós vamos avançando na maturidade dos grupos, e isso já se nota aqui em Aveiro, a pandemia veio outra vez fazer crescer esse sentimento e essa sensação, mas à medida que os grupos se tornam mais maduros, também começam a precisar menos do tal organizador. Pelo menos para aquela parte do explicar, quanto a mim, porque já vêm mais preparados, já vêm predispostos a ler, e já é, pronto, aqui em Aveiro, pelo menos isso já se verifica com muita regularidade, mesmo pessoas que quando lhe é oferecida ajuda, nos dizem, pronto, educadamente que não precisa, eu leio, ou eu, pronto, e isso é bom, não é? Porque tens que te preocupar mais com a parte logística prévia do evento, e não tanto com a logística do evento em si, não é? Durante o curso. Embora quando essas pessoas, desculpa te interromper, Carlos, embora quando essas pessoas que nos perguntam ou nos pedem um conselho qualquer e depois dizem que leem as regras, normalmente precisam de ajuda para jogar, para as regras. Sim, ou não sei que sejam já experientes, né? Que já sejam experientes e sejam prioridades. Mas há bocadinho alguém, desculpa lá, só queria dar aqui um acrescento a uma coisa que é só para não ficar perdido, que o Tiago há pouco falava na questão da escolha dos jogos, e isso também para mim é uma barreira, só para complementar aquilo que ele dizia, porque geralmente vivo aquela sensação, ou quando levava mais jogos, quando fazia organizações mais aqui em São Bernardo, né? No nosso encontro aqui inicial, que agora está parado, eu levava sempre imensos jogos e saía sempre com aquela sensação de vir carregado para aqui e mais 90% disto não se jogou, e aquele jogo que eu precisava de levar porque alguém pediu, eu não trouxe. E isso é daquelas coisas, pronto, que na fase pronto, que faz com que a seleção, o Tiago tem uma maneira de selecionar, eu procurava ter uma seleção que fosse bastante eclética, também com bastantes coisas para miúdos mesmo,
virado só para eles, por causa da questão das famílias, mas depois às vezes falhava nas questões dos jogos mais complexos, porque às vezes vinham pessoas a pedir jogos complexos, alguns até tinha, mas que não levava por pensar que não ia ter público e depois acabam por ter toda a gente que queria jogar. Mas pronto, isso é inevitável. Deve ser uma questão pontual. E tudo se resolve com um Facebook, não é? Ou uma coisa... E hoje em dia, sim. Sim, uma listagem. Pedem, as pessoas já sabem, ok, eu quero jogar este jogo, se alguém tiver, pode levar, e o grupo também, assim se expressa um pouco a maturidade do grupo. Pronto. O que eu há pouco ia dizer era que sente-se às vezes, lembro-me que no último encontro em Sverdvåg, ou seja, apareceram ali 2 ou 3 pessoas em roda da mesa, nós estávamos a jogar Mysterium, pronto, e é um jogo vistoso, que ocupa muita mesa e pronto, tem muitas imagens. Pronto, e as pessoas aproximavam-se e tal, mas havia sempre, mas não, é tanto ali como em qualquer, as pessoas têm muita resistência a fazerem qualquer coisa nova. Elas têm medo, que eu acho que é uma coisa psicológica, elas têm medo de falhar e de se mostrarem mais burras do que as outras pessoas. E então, por causa disso, elas muitas vezes não se predispõem a, olha, vou mostrar aqui as minhas fragilidades todas. Ok, eu não sei contar de cabeça, tenho que contar pelos dedos, acabou. Às vezes pode ser mesmo isso, não vou dizer que não. E a outra coisa é, às vezes, em alguns encontros, não é, porque chegar alguém e ser atraído por um jogo que o nível em que a pessoa está não é adequado para aquele jogo. Faço-me entender, ou seja, sei lá, alguém chega So many times. a jogar e vai escolher, sei lá, um Tapestry ou um Gloomhaven, coisas assim, pronto. Às vezes, sinto isso às vezes em alguns encontros. Olha, foi aquilo que nos aconteceu já agora no Tech Days, estava aqueles 2 rapazes, mas a culpa também foi minha, não sei, eles queriam experimentar aquele, disseram-me que já tinham experimentado alguns jogos e depois nós tivemos os 2 ali a jogar com eles Red Cathedral, que na realidade é um jogo que não é difícil, mas tem muita regra. Tem muita coisa. Olha, vocês para prepararem os encontros, como é que fazem? Vocês vão com as regras a 100% dos jogos que levam? Quando já estão a selecionar, preferem escolher um jogo que saibam mais ou menos 50% ou 60%, deixa lá aqui em percentagens. Como é que vocês fazem essa gestão? Carlos? Como é que eu faço? Não faço muito essa gestão. Olha, primeiro porque a minha memória não me ajuda muito e eu não tenho uma memória de elefante para memorizar jogos. Tenho mesmo que me preparar. Portanto, isso é uma barreira também, é uma dificuldade porque eu preciso de tempo. E tempo é coisa que, infelizmente, não abunda. Mas sim, isso era uma das questões que eu também, por acaso, tinha aqui considerado como uma dificuldade para os encontros. No meu caso particular, que é tu sabes as regras dos jogos que levas, de preferência escolher jogos que pronto, quando se tratam de jogos mais entrada, mais fillers, que se explicam em 2 minutos, eu acho que esses são os ideais para irem sempre, não é? E porque têm público, porque há sempre gente que não joga muito e se calhar são bons são fillers, são interessantes para propor. É verdade que também temos pessoas que vão aos encontros e querem experimentar as novidades, ou aquelas que nós temos, e aí nós precisamos mesmo nos preparar, porque isso já é um outro tema que até podemos abordar um dia num episódio futuro, que é a questão da preparação dos jogos e da importância que isso tem para tu não queimares um jogo. Porque muitas vezes uma péssima explicação de um jogo acaba por estragar a experiência ou a imagem, a sensação que tu tens daquele jogo, às vezes para toda a vida, porque terás a oportunidade se calhar de pegar e quando tiveres a oportunidade de pegar vais ter sempre aquela memória péssima que tiveste a jogar terroir por alguém que te ensinou as regras em 5 minutos, quando as regras deviam ser explicadas em 45. E, portanto, o jogo é fantástico e tu até percebes isso porque vais vendo tantos comentários positivos que, de facto, aquele jogo deve ser bom. Mas o gajo que te explicou arrebentou com aquela porcaria toda e tu nunca mais vais olhar para o jogo da mesma maneira. Claro que, sendo esclarecido, vais dar uma segunda oportunidade ao jogo. Se o tiveres, obviamente que o farás, mas se tiveres que pedir emprestado, já se calhar passarás. A escolha é tanta, não é? Mas sim, recentrando, sim, é questão de ter tempo para preparar os jogos e levar. Eu, ultimamente, o que faço é isso. Levo menos jogos, porque também agora vocês levam vários jogos e, portanto, já só levo aqueles jogos que ou tenho estado a jogar durante esta semana que passou,
ou chegaram há muito pouco tempo e eu fiz um esforcinho para ver uns vídeos e ler os pormenores das regras e fazer aqui um solozinho rápido. Mas ultimamente já há tanta gente no grupo a explicar regras que já me posso deixar ir na preguicite da bruma. Olha, eu geralmente quando levo, tento levar sempre jogos que eu pelo menos me lembro de alguma coisa das regras. Claro que são uns jogos mais complexos, pronto, que eu, como vocês sabem, não tenho assim muitos. Então a esses mesmo já levo, sei lá, 50%, 60% ou até no dia antes vou ler para tentar fazer refrescar as regras. Mas, assim, um jogo que eu não saiba mesmo jogar, geralmente evito levar. Não sei o que é que tu fazes, Tiago. É assim, eu normalmente, já agora eu falo sempre por duas pessoas, sou eu e a Ana. Eu e ela somos assim um bocadinho completamente diferentes. Ela é muito mais parecida com o Nuno em termos de explicação de jogos e de programação de jogos. Eu, devido à minha faceta muito anos a virar frango a explicar coisas a pessoas que não sabem nada daquilo que eu estou a explicar, vou muito mais no freestyle. E o que é que isto quer dizer? Podes ser tu a assassinar o jogo que o Carlos... Quando o Casão cá estava a falar, eu pensando. senti que poderia ser eu o assassino, é verdade. Mas por regra, eu não levo jogos. Aliás, por regra, não, eu não levo jogos que não saiba minimamente como é que o jogo se joga. Ok? Não, isso não levo. Mas posso levar jogos, já não me lembro muito bem como é que o jogo se joga. Olha, foi por exemplo o caso do Red Cathedral, por acaso até era meu, por acaso até levei, por acaso até era da Devir que não nos mandou e por acaso fomos nós os dois que o explicamos. Por causa até um bocadinho do meu freestyle. Mas eu sou muito assim, Por regra não levo coisas que eu não saiba mesmo. Aliás, a regra é não levo nada que não saiba, porque se alguém me pergunta eu tenho que explicar, principalmente nos meus encontros. Nos meus encontros, entre aspas, nos encontros aí super de boga. A Ana, por outro lado, é como tu, gosta de preparar-se, não sabe, que vai ler, para explicar bem, etc, etc. Eu tenho um aliado meu, que é eu, por acaso, tenho uma boa memória para regras, ou pelo menos eu acho que a tenho. Eu não. Às vezes é mais eu acho que a tenho do que propriamente a tenho, mas é isto. E concordo plenamente com aquilo que vocês disseram. É assim, uma má explicação arruína um jogo. Eu acho que, já agora fazendo meia culpa, eu acho que o meu problema às vezes é querer explicar os jogos demasiado depressa nos encontros. Exatamente. Olha, vou-te dizer, estava-me a lembrar disso, Tiago, é um parênteses só para te recordar, no encontro que temos aqui em Aveiro, na Friendzone, tu foste explicar um jogo que tu disseste assim, eu vou explicar este jogo, esperem só 5, 10 minutos, e eu fiquei a pensar aqui com os meus botões, este gajo não vai conseguir explicar aquele jogo em 5, 10 minutos. Na realidade não foi com os teus botões, foi com a tua tapeçaria, estás a jogar Cálico. Exatamente, exatamente. E confirmou-se, portanto, para teu bem, não é? Para teu bem, tu não demoraste só 10 minutos, porque aquele jogo de facto não se explica em 10 minutos, eu já não lembro qual era o jogo. Era o Mundo Maravilhoso. Na realidade, até para alguém. Até porque não é difícil de explicar esse jogo, por acaso, mas, é isso, porque eu demora já expliquei, mais do que 10 minutos, não é? Porque eu já o expliquei antes, e conversa antes com esses rapazes, eles disseram-me que já conheciam jogos e já tinham jogado várias coisas, etc. E eu até lhes perguntei, mas e já jogaram Seven Wonders? E eles, já. Alguém que já me jogou Seven Wonders já me sabe metade daquele jogo. Ou pelo menos um terço. Aquilo tem 2 terços, tem a primeira parte que é o draft, tem a segunda parte que é a decisão e tem a terceira parte que é a produção. Aquilo não tem mais do que isso. E eu fui nesta loucura. Mas isto é muito paradigmático nos encontros, porque às vezes quero, lá está, não é despachar as pessoas, mas quero dizer rapidamente para elas começarem a jogar e para eu começar a jogar também. E acho que é esse o pecado. E se calhar até passo aqui para outro tópico, que é, nós temos que perceber que as pessoas que temos à frente e a quem explicamos regras são pessoas que podem ser completamente diferentes. Há umas que são muito mais visuais, outras que são muito mais auditivas, outras que são muito mais táteis. Ou seja, e quando, por exemplo, eu explico um jogo, eu tento fazer várias vezes algumas pequenas pausas, faço rapidamente pequenas recapitulações e tento estar sempre a atrair a atenção das pessoas, olhar para todas ao mesmo tempo, não, ao mesmo tempo não dá, mas não estar sempre a olhar para uma. E por isso é que tu explicas também. Não sei se explico bem, mas isto foi do que eu fui ouvindo e lendo, e depois há pessoas que são muito mais tácteis, ou seja, elas precisam de tocar, e quando ensinamos um jogo, temos que pensar nisso, temos que pensar que depois é muita informação, não é? Há uma coisa que eu não disse, estava a falar de explicar jogos, mas explicar jogos tem 2 facetas, há os encontros, e é isto que nós estamos a focar, porque eu acho pessoalmente, ou seja, no nosso grupo, na nossa mesa, eu explico muito melhor os jogos, lá está, porque faço exatamente aquilo que estavas a dizer, pausas,
vejo mais, ou tento ver quem é que está a perceber e quem é que não está a perceber. Tento, às vezes até sou capaz de explicar o jogo de trás para a frente, ou do meio para a frente e depois explico o início, ou vice-versa. Aquilo que fizer às vezes mais lógica no pensamento para entender. Porque aquilo que eu reparei que muitas pessoas, e se calhar agora já estou a fazer off-topic, aquilo que muitas pessoas não percebem nos jogos há muita tendência a fazer os mecanismos e como é que o jogo se processa. E nós levamos com aquela carga toda e depois, e o que é que eu tenho que fazer com isso? Às vezes falta este clique. E se demos este clique primeiro, depois os mecanismos entram todos ali. Mas isto agora era outra conversa completamente paralela. Mas lá está, se tu tens pessoas que são jogadores recorrentes, se calhar já podes ir um bocadinho pelo... Sim, completamente. São pessoas completamente novas, não vale a pena estar a dizer, isto é um jogo de card drafting ou é um jogo de push your luck. Elas não vão perceber. Não. É mais fácil dizer isto é um jogo de vocês vão fazer a vossa mesa de sushi. Por norma, as pessoas querem vão saber escolher as cartas que vão fazer. Querem saber o que é que têm que fazer para ganhar o jogo. Por norma, é isso. Como é que o fazem, é só depois. É o acessório. Olha, vocês concordam com o que eu estava a dizer, eu acho que o Carlos já disse um bocadinho isso, se calhar até concorda, que é o facto de se as pessoas forem sempre vindo aos encontros, elas fazem uma progressão natural no mundo do nosso passatempo, do nosso hobby? Acho que sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, se calhar é a atitude de virem sempre que te faz perceber isso. À medida que... E eu, por acaso, penso no teu caso em concreto, Nuno. Eu recordo-me de tu vires aos encontros, inicialmente, com o teu grupo, e estarem a jogar muitas vezes jogos party games. E eu nem sequer me interferi nisso, porque era o vosso percurso, não é? Era a vossa onda, era a vossa cena, e perfeito. Para mim, eu não tenho nenhum tipo de prioridade com jogos com party games ou social games. Zero. Aliás, gosto muito deles e divirto-me à brava. Sim. Não tenho nenhum tipo de elitismo de que isso não são jogos, não sei o quê, nessas guerras. Mas obviamente que à medida que vocês foram vendo outras coisas na ludoteca, foram tendo curiosidade, não é? Nem que mais não seja de ver as caixas e tal. E esse percurso que tu fizeste é prova de que isso acontece, não é? Foste vendo outras coisas, foste querendo experimentar outras coisas e ao experimentar novas coisas foste começando a perceber, pronto, que há jogos mais complexos e que também davam gozo. Eu estou a falar no teu caso porque recordo-me disso ter sido um bocadinho assim, mas como tu, imensas pessoas, agora outras pessoas se calhar não são tão entusiasmadas, não é, pelo jogo, não vivem de forma tão apaixonada e se calhar ficarão sempre ali para um registro mais de party game ou de filler e não querem muito mais do que isso porque é aquilo que as satisfaz. E no fundo era o que o Tiago há bocadinho dizia. Ou pelo menos tentou assumir esse pensamento que isto é mesmo para nos divertirmos, não é? É mesmo para teres algum... É um tempo para te divertir, pura e simplesmente. Se te queres divertir com desafios que queimem o cérebro, chegas ao fim com dores de cabeça... Estás à vontade. Espetacular, estás à vontade, na boa. Queres passar 3 horas a jogar e depois perderes no fim? Fixe, na boa, não há problema nenhum. É assim que te divertes. É o desafio, é o desafio. É o desafio, ok? É assim que te divertes. Eu, se calhar também não posso criticar aquele fulano que está para lá para... Só para a galhofa. Para a galhofa e faça um barulho no escarcel do caraças a jogar o jogo do Salmão, por exemplo. Que adorei jogar. Pronto, foi tu que me apresentaste e gostei muito daquela coisa do Wi-Fi e não sei o quê. Epá, pronto, tudo, eu acho que tudo tem o seu cabimento. Tem o seu espaço. E tu, Tiago, o que é que achas que há uma progressão natural? Eu acho que há, mas não é acho que há e é preciso ter um gosto pessoal, não só pelos jogos que vamos lá encontrar, mas no nosso dia-a-dia, quando eu digo dia-a-dia, não estou a dizer todos os dias, como é óbvio, estou a dizer quando tivermos tempo, quando nos apetecer, ir estudando alguns jogos e facilita muito termos jogos em casa para ir jogando. Nem que seja, não é preciso ser jogos hiper mega complexos. Às vezes, um jogo, se somos só 2, um jogo que dê para jogar bem a 2, um jogo, somos 3 com os miúdos, um jogo para os miúdos, que os miúdos consigam. Quando começamos a ler regras, acho que é aquele clique, quando começamos a ler regras, começamos a interiorizar e a mecanizar mais rapidamente os jogos. E isso ajuda muito. Claro, depois quando vais jogar mais, vais tendo mais literatura, entre aspas, vais tendo mais cultura de jogos, a primeira vez, se calhar, que me explicaste o Seven Wonders, porque até foste tu, se calhar até demorou um bocadinho a perceber que tinha que passar ali as cartas. Mas depois, quando fui jogar Sushi Go ou o Mundo Maravilhoso, por exemplo, ok, já sei, já joguei, é isto.
E como os jogos vivem um bocadinho, e o seu design de jogos vive um bocadinho disto, a reciclagem constante de mecânicas, raramente existem mecânicas novas, não quer dizer que elas não existam, mas raramente há um jogo com mecânicas que nunca se foram usadas. É óbvio, ou melhor, é quase óbvio que alguém que venha todas as semanas a jogar e vai tentando o desafio de jogar jogos novos, acaba por ficar muito, muito mais Aliás, familiarizado. é engraçado porque às vezes nas explicações eu utilizo isso quando conheço as pessoas e sei que elas já jogaram e que já são jogadoras frequentes, costumo muito fazer esse género de comparações, de utilizar jogos que utilizam Exatamente. aquela mecânica de dizer, olha, se já jogaste o jogo X, olha, então pronto, usa a mesma É esta a mecânica. mecânica. Isto vai usar a mesma E coisa. às vezes ajuda até a pôr a pessoa um bocadinho em sintonia com o que é que se vai passar ali. Sim, faz a pessoa entrar mais no jogo. Olhem, em termos, já agora caminhando para o final do tema principal, quais são as vantagens, quais são as desvantagens de haver estes encontros assim públicos, como nós vamos fazendo, se é positivo, se é negativo? O que é que tu achas, Tiago? Eu acho que positivo é sempre. Embora eu acho que os nossos encontros transformam-se um bocadinho em marketing quase puro de jogos, ou melhor, do passatempo jogos, e menos nós encontrarmos-nos para jogar. Mas eu acho que isto também é um dado mais ou menos adquirido, porque nós em Aveiro sofremos assim um baque relativamente grande com a renovação dos jogadores. Acho que tenho alguma razão, não tenho, Carlos? Em termos da renovação, os antigos deixaram de vir muito rapidamente e os novos não apareceram logo. Sim, mas os antigos que tu falas, sim, é verdade. Com o Covid, alguns que ainda apareciam deixaram de aparecer agora. É isso que eu mas estou a dizer. também não eram assim tantos. Pois, eu sei. Portanto, Mas é isso que eu estou a não dizer. eram Mas assim tantos. como não eram muitos, as circunstâncias deram-se que deixaram de vir e os novos não refrescaram. E nós passamos para esta situação de não nos encontrarmos para jogos pura e simplesmente, mas tentarmos fazer a divulgação de jogos quase como evangelizadores dos board gamers e dos jogos de tabuleiro. Tirando isto, eu acho que para já é um belíssimo passatempo, ponto. Segundo, a única coisa que eu tenho pena é não jogar mais vezes nos nossos encontros, literalmente. E eu tenho um problema agravado, que tenho os meus outros hobbies, as Claro. minhas outras ocupações de tempo, roubam-me principalmente os tempos de jogar jogos. Sim. Quer com vocês, quer com os meus grupos naturais. Claro. E isso é muito importante. Também passámos 2 anos sempre a jogar com as mesmas pessoas, só falávamos por chat. Eu pessoalmente não gosto de jogar online, jogo, mas eu vejo o jogo online como um jogo quase contra o computador, e para estar a jogar um jogo de tabuleiro contra o computador, prefiro jogar um jogo de computador, um jogo de PC, pura e simplesmente porque é mais... Está mais o desafio é preparado. diferente. Exatamente, o desafio é diferente, a dinâmica é diferente. Não estou ali à espera que dados rolem, os meus inputs as minhas necessidades de inputs, digamos assim, são diferentes. Mas é um gosto pessoal, eu sei que há muita gente que joga e ainda bem, e há pessoas que até só conseguem praticamente jogar assim. Por isso, eu vejo os nossos encontros como... Algo positivo. Exatamente, algo de extremamente positivo. Tu, Carlos? Assim, eu não consigo ver... se calhar porque estou a ser um bocadinho apanhado de surpresa com essa questão, mas não consigo encontrar assim nada de negativo em organizar os eventos. Assim, tirando todas estas circunstâncias que já falámos que são dificuldades, não é? Se for por aí, pois, aí sim, algumas destas, e aquela, sobretudo essa de não poder jogar, ou não poder livremente estar sossegadinho a jogar, só por aí. Mas não, eu acho que os encontros são muito positivos. Tens que ter tempo a outras coisas importantes, à família, por exemplo. Quando Também a família podes levar a família. Sim, pronto, mas no meu caso em concreto, a família, por acaso, não é grande jogadora. Certo. Gosta de jogar em casa e tal, mas não se associa tanto. Não partilha tanto aqui do meu entusiasmo. Partilha do meu entusiasmo no sentido em que me permite fazer estas coisas, não é? Olha, já não é mau. Porque isto, não é? Tem que haver alguma sintonia para que se possa conseguir. A minha pergunta, meus caros amigos, é no sentido, olha, eu vejo como positivo a partilha de jogos, ou seja, quando o grupo é bastante diverso com jogadores que têm gostos, com Likes. Jogadores que têm gostos diferentes, tu começas a experimentar outros jogos que outros se calhar gostam, que tu se calhar não irias comprar, jogas ou seja,
tu abres também a novas experiências sem teres aquela fase do andar a ver se queres comprar, se não queres comprar. Pronto. A outra coisa positiva que eu vejo é o facto de estarem programados, ou seja, há uma programação, nós combinamos mais ou menos os jogos que queremos jogar, uma pessoa até estuda mais as regras e se calhar é capaz de nos pôr logo a par. Eu começo a comprar os meus jogos já também pensando um bocadinho no grupo alargado, ou seja, no grupo com quem vamos jogando nos encontros, e por isso eu vejo isso como positivo. E depois já de não falar da parte do evangelizar as pessoas e de fazer bons momentos de convivência, ponto final. Mas eu estava a pensar nos negativos, porque se calhar há gente, e eu até vou ouvindo a falar, até pessoas que se calhar já passaram por os nossos encontros e agora já não vão tanto, mas continuam muito ligados aos jogos. E eu às vezes penso, não, mas interessante, mas deixaram de vir ou deixaram de se aproximar do grupo, será que foi só a pandemia? Se calhar não. Já pensaram, por exemplo, ou seja, ir a um encontro, tu às vezes podes chegar lá e se calhar estás à espera dos teus amigos e vais jogar com alguém que até nem te diz muito, ou alguém que vai jogar um jogo que para ti também já não te diz grande coisa, tu não estás interessado. E eu estava a dizer só isto, porque se calhar há pessoas que deixam de ir e veem no encontro uma desvantagem, se calhar o barulho excessivo, ou não estarem à vontade com as pessoas que conhecem, não terem o jogo que efetivamente querem jogar com a pessoa X, com a pessoa Y, e foi mais nesse sentido. Mas, pois, eu o que te posso dizer é que, à medida que nós vamos envelhecendo, não é? Começamos também a ter outros gostos, até mesmo esta questão dos hobbies, não é? Começamos a ter também outros hobbies, ou começamos a ter outras solicitações, e talvez por aí também se possa explicar um pouco esse afastamento de algumas pessoas. Mas eu não vejo isso como algo, não acho negativo, quer dizer, os encontros não são eles que suscitam isso, quer dizer, Não. percebes? É possível. Eu acho que é possível que alguma outra pessoa fique assim um bocadinho mais melindrada. Eu confesso que eu sou o mais novo aqui no grupo e eu confesso que no início eu até ia muitas vezes aos jogos, principalmente para experimentar jogos antes de os comprar. Aquilo que eu notei logo naquela altura foi uma coisa que nós por acaso ainda não falamos, que era a falta, ou melhor, já falamos, mas que era a falta de explicação, porque nós não sabíamos os jogos que íamos de lá encontrar e portanto não os conseguíamos ler antes de lá chegar. Pois é um truque. Quem não souber já sabe, pede o jogo, lê as regras e vai e joga. E é o melhor truque possível. E o que é que eu queria dizer com isto? O que é que vai ajudar à tua questão? Eu presumia mais que os encontros fossem, cheguei, encontrei o Carlos, encontrei o Nuno e disse, o que é que vamos jogar? Vamos jogar isto? Vamos jogar aquilo? Presumi que era mais isto, ou algumas pessoas que até já podiam ter programado A, B ou C certos jogos e vão jogar. Isto nunca aconteceu. E de vez em quando acontece aquilo que eu não estava a dizer, que era eu ter que jogar com uma pessoa que pode eu não ter assim uma química tão grande com ela, ou ela não ter comigo, ou sei lá, ou ela estamos a jogar um tipo de jogo e ele não é tão bom nesse tipo de jogo, ou é um bocado mais chato nesse tipo de jogo. Pode acontecer N coisas, ou se calhar não é tão bom mesmo. Mas, Tiago, eu estou a ouvir... Isso pode afastar e pode dizer, só para concluir, é só isto. E pode, às vezes pode afastar as pessoas a dizer, para que é que eu me bem chatear aqui com isto? Porque se eu posso jogar em casa. Pois. Não, mas olha, eu estou a ouvir, sim, e concordo, pode acontecer. Mas estou-te a ouvir e estou-me a lembrar de uma conversa que tive há anos atrás, num encontro nacional, não sei se foi no Leiria Con ou na Invicta, com alguém, já não me recordo com quem, pronto, confesso isso, mas recordo-me da conversa e recordo-me de se dizer que não entendia muito bem como é que alguém que vai para um encontro de jogos de índole nacional, não é? Estou a falar de uma Con. Se a Leiria é internacional. E não é questão de não se deixar, tem a ver com a personalidade das pessoas, mas ir a um grupo de amigos e passar um encontro todo, onde estão imensas pessoas de imensos outros sítios, com a oportunidade de travar conhecimento com outras pessoas e viverem ali numa cápsula durante todo o encontro, sempre os mesmos, e não aproveitar aquele momento para poder conhecer outras pessoas e jogar com outras pessoas. Mas pronto, isso vai muito das personalidades, não é? Vai muito das personalidades das pessoas. É isso. Porque nós, na realidade, somos um nicho, aliás, nós somos uma amostra da população. E com uma amostra há sempre aquela outra pessoa. Mas eu concordo plenamente. Eu, por exemplo, eu fui
O último foi em Viana. Eu tive uma experiência espetacular em Viana e tive uma boa experiência no InvictaCom. No InvictaCom tive uma experiência boa, principalmente por causa do local. Em Viana tive uma experiência espetacular. Porquê? Porque me meti com malta de Lisboa que vinha no comboio. Eu podia ter ido de Viana daqui para cima de comboio, demorava o mesmo tempo, aliás, tecnicamente demorava menos, porque aquilo depois houve umas peripécias que não vale a pena, mas fomos de comboio. O que é que aconteceu? Nós éramos 10 que não nos conhecíamos, eu não os conhecia-os dos chats, etc, etc. Alguns não os conhecia mesmo, que nunca tinha falado com eles, e fomos ali naquela hora a falar, já estávamos no comboio a jogar jogos rapidíssimos de meia hora, 30 minutos, etc. Sim, E chegámos lá... Exatamente. E chegámos lá e aquele grupo parecia extremamente orgânico, porque depois quando estás naquele grupo, aquele conhece aquele, aquele conhece aquele, aquele conhece aquele, as coisas começam-se a misturar. Essa é a magia das cones, eu acho. E é isso que eu ia dizer, isso é a magia das cones. Ir num grupo de 4 pessoas, ou no meu caso de 2 pessoas, extremamente fechado, chegas lá para encontrar uma mesa, é ai meu Deus, para integrar alguém, é horrível. Eu sinceramente acho que é horrível. E quase que estão ali, a única coisa que querem saber é a biblioteca para ir lá buscar o jogo deles para estarem a jogar com os amigos. Mas pronto, Tiago, mesmo esses, a gente tem que aceitar que existem essas opções. É isso que eu ia dizer. E respeita-se. Eu respeito, embora também me meta um bocadinho assim. E atenção, que eu não sou propriamente a pessoa mais extrovertida deste mundo e não sou das pessoas que chegam ao pé de uma mesa e dizem, será que posso jogar? E há pessoas que fazem isso e só lhe dou os parabéns por conseguirem fazer isso. Eu não sou assim. Verdade. Mas também não estou fechado por completo a jogar com outras pessoas porque mesmo há pouco falávamos na questão de não querer jogar jogos, de haver uma retração em jogar jogos, mas eu acredito que às vezes não se quer jogar precisamente para não se expor. As pessoas não querem expor. Não se querem expor o que não estava a dizer há pouco. É, exatamente o que eu te dizia. Tem medo, tem vergonha que a coisa corra muito mal e que fiquem expostos com as suas fragilidades e jogar. No nosso meio às vezes é não conhecer. Porquê? Porque o gamer médio é um connoisseur. Estou a dizer isto com ironia, estou a dizer isto com ironia. Mas o nosso meio não vou dizer encharcado, mas tem muitas dessas pessoas e depois às vezes estás a falar com elas e parece que estás a falar com Deus, exato, Deus dos jogos. E pronto, e tens medo sequer de dizer eu gostei do Monopólio. Não é verdade, isto nunca aconteceu. E aí tens que ter medo, porque de facto isto nunca aconteceu, desculpem, do Catá. Já que me deram um cargo, já gostei de Catá. Vou ter que moderar, temos que voltar ao tema e sabem para quê? Para o fechar. Pronto. Ou seja, vamos terminar aqui a parte principal do nosso podcast, que era sobre os nossos encontros, dificuldades, vantagens, desvantagens, ideias, partilhas, tudo isso foi o que estivemos a falar aqui. E agora vamos entrar na segunda parte do nosso podcast, que é então, que jogos é que trouxeram por casa durante este tempo, esta semana? Que jogos é que foram à mesa e que vocês conseguiram jogar? Tiago? Isso é fácil, nenhum. Esta semana foi uma semana parca em jogatanas, rica em encomendas, porque chegou uma carrada de encomendas, portanto é o que eu posso dizer, mas posso dizer que não trouxe nada por casa, mas... Veja no ar. Exatamente, mas tenho, por exemplo, a Tiner's Trail, que jogámos em Kickstarter, eu e tu, se não estou em erro com o João e com a Mónica, se não estou em erro, que eu na altura não comprei, mas aconteceu a oportunidade de eu poder comprar agora e agarrei-o. E estou morto por jogar, porque é um jogo que eu sinceramente gostei. Gostei e tenho saudades de jogar, que é uma coisa boa quando nos jogos. Nem sei como é que, tendo essa sensação, não adquiriste logo. Estava naquela. Okay. Porque isso é outro podcast que chama-se Kickstarters. Eu não aprecio muito a parte do comprar para esperar para o ter e para esperar pelo jogar. Para já, porque eu não gosto muito de estar a apreciar jogos por regras. Segundo, não gosto muito de experimentar jogos. Mas nesse caso específico, tu já tinhas o jogo... É isso que eu ia dizer. E segundo, não gosto muito... Exatamente, é isso que eu ia dizer. E não gosto muito de experimentar os jogos online. Acho que fica ali um saborzinho meio agreste. Sim, na minha boca, atenção, isto é mais ou menos como, sei lá, como sushi ou como
ou como pimenta. Há quem goste mais de coisas apimentadas, eu neste caso não gosto particularmente de interação no jogo. Mas as mecânicas ficaram, e quando eu fui ver para aqui há uns meses atrás, quanto é que ele estava, quando é que ele vinha, e eu, olha, 55 libras, está caro, perdi a oportunidade de bolas. Agora apareceu uma oportunidade no dealer habitual e eu agarrei. E tu, Carlos? Eu, ao contrário do Tiago, tive uma semana, como felizmente vai acontecendo lá pela minha escola, produtiva. Olha, primeiro comecei por, não na escola, mas no encontro de Águeda, joguei pela primeira vez o Tapestry, ou mais conhecido como o jogo dos tapetes. Olha, achei um jogo, foi a primeira vez que tomei contacto, porque é um jogo assim fugir para o carote, já percebi porquê, não é? Porque aquilo tem um aspecto, tem uma presença de mesa absolutamente extraordinária, quanto a mim até um bocadinho exagerada, não é? Mas pronto, toda a gente olha para aquilo e fica, uau, tão bonitos estes edifícios esquisitos, meios futuristas e tal, mas é giro, por acaso gostei muito da presença do jogo, do ponto de vista visual. Depois, enquanto jogo, foi a minha primeira experiência, não tenho veleidade de dizer que o jogo é fantástico ou é péssimo. Gostei, fui traído lá por umas opções. A culpa não foi tua. Não, na culpa nitidamente foi de quem te explicou. Foi de quem me explicou. Isto é loser, não é? Loser. Só para te dizer que eu tenho alguns dos jogos aqui em minha casa dessa pessoa, se quiseres, eu posso ficar com eles e não nos entrego. Atenção, quem ficou em último fui eu. Pronto, não, mas isso pouco importa. A verdade é que gostei do jogo. Senti no início, até mais ou menos a meio, senti-me meio perdido na quantidade de opções e de bónus que íamos ganhando em cada uma das pistas e, portanto, até interiorizar aquilo, andei a chatear os meus parceiros. Também é uma boa estratégia para os destabilizar e poder tentar ganhar-los, que não consegui, infelizmente. Depois, na escola, joguei para continuarmos no nosso challenge, já falei acho que nisso no podcast anterior. Jogámos uma partida do Russian Railroad, que é sempre um joguinho que agrada a toda a gente, é uma delícia jogar aquilo, pelo menos entre nós por lá, tem imensas estratégias possíveis e, portanto, tem muita tensão entre os jogadores, a questão da disputa das mesmas ações cria sempre ali uma tensão desgraçada e dá para nós chamarmos nomes uns aos outros, nomes bonitos, claro. Depois apresentei um jogo que é muito antigo, que é um filler, o filler da loucura, que é o Ligreto. É daqueles jogos de ação total, de loucura, as cartas ficaram já maltratadas, também normal, não é? Mas é o típico jogo da Real, não é? Para levar para a sardinhada e para jogar ali com... Claro que precisamos mais do que um deck para poder jogar com muita gente. Um deck não, portanto uma caixa, era o que eu queria dizer. Jogámos também, como veem, entramos aqui numa onda ultra light, né? Quase infantil. Jogámos o Mistaco, da Mabel Games, que era um jogo que eu tinha por lá e como tínhamos 5 minutos, pô-los a empilhar cadeiras e que também foi divertido. E apresentei o K3, que foi aquele jogo que vos falei na semana passada. E pronto, e a verdade é que o jogo, sendo um jogo abstrato, não colheu muito. Eu até acho graça ao jogo, acho bastante não, vamos lá ver, acho desafiante, não é bastante desafiante, mas é desafiante, mas realmente falta qualquer coisita, e não colheu muito, não foi assim um jogo que tenha colhido muitos adeptos. Geralmente, quando o jogo não acolhe muito lá na escola, eu recebo sempre a frase, este já podes levar para casa. Portanto, este jogo entrou na lista do este já podes levar para casa. Olha, este podes levar. Exato, é mesmo assim que elas dizem. Olha, este é giro, podes levar para casa. Então, olha, eu esta semana também partilhei alguns jogos na mesa com o Carlos, lá no Encontro de Águeda. Também joguei meio com Concórdia, com o Tiago. Também um jogo que me deixou interessado. E o Tapestry também. Depois, digitalmente, joguei Seven Wonders Duel com a expansão Ágora. Ou seja, o Seven Wonders Duel, se calhar já todos conhecem, não me vou estar a alongar. O Ágora adiciona-lhe ali um pequeno... Tem um bocadinho de controle de área, porque tu tens o Senado e tens que ir controlando. Se fores capaz de controlar todas as partes do Senado, acabas por ganhar o jogo imediatamente. E depois junta também uma parte de conspirações, ou seja, há umas cartas que tu, além de ativares os teus templos ou descartar cartas para teres dinheiro, podes ativar essas conspirações, que basicamente são conspirações, ou seja, vão tirar dinheiro ao adversário, ou vão fazer com que ele perca um edifício, ou vão fazer com que ele perca um cubo de influência, ou seja, a expansão traz um pouquinho mais de
interação entre os dois jogadores. Pronto, depois joguei também Luxor. Luxor foi um jogo que eu também já joguei em Águeda, lembro-me perfeitamente. É um jogo que eu acho que é de entrada, ou seja, muito fácil de explicar. Tens o teu deck de cartas e esse deck de cartas permite-te fazer o avançar dos teus arqueólogos ladrões, não é? Ou seja, eles andam ali naquela tumba a tentar roubar uns tesouros. É também um jogo muito simples e acaba sempre, como é uma espécie de corrida também, acaba sempre por ser cativante. E tenho vindo a jogar Arnak, o Templo Perdido de Arnak, também digitalmente, não tenho a cópia do jogo. Já joguei com 3 pessoas e a 2. É um jogo que, lá está, e aqui é o handicap, ou seja, a parte que eu menos gosto de jogar online é que às vezes, como eu não percebo certas e determinadas coisas, às vezes o jogo não me sabe bem. Neste eu fiz um esforço e até, pronto, tenho vindo a perceber o jogo. Não posso aqui também deixar de dizer que eu não fui ler as regras, ou seja, eu vi um vídeo muito rápido e depois com quem estou a jogar é que me explicou assim rapidamente as regras e pronto, é daquele tipo de jogos que eu vou jogando e aprendendo. E, de certa forma, foi os jogos que eu trouxe cá por casa nesta semana. Por isso, todos apresentámos os nossos jogos. Agora, se calhar, vamos para a última parte do nosso podcast, que é o que é que te deixou curioso nesta semana, Carlos? Nesta semana, o que é que me deixou curioso foi uma pesquisa que eu andei a fazer pela internet, como vou fazendo várias, e encontrei nos inúmeros tops que proliferam pela internet sobre os melhores jogos para isto, os melhores jogos daquilo, os 6 melhores não sei das quantas. Melhores jogos. Encontrei uma listagem de jogos de uma loja francesa que tem um canal no YouTube que é o Le Passe-Temps, é uma loja de Toulouse. Eles têm muita graça, sobretudo o vendedor, apresentador desse canal. E então eles fizeram uma listagem do que eles consideram ser os incontornáveis, os jogos incontornáveis, aqueles jogos que vão satisfazer toda a gente dentro de um espectro largo de gostos. E então eles elencaram um conjunto de jogos que eu vou dizer assim muito rapidamente, não vou estar-me a alongar sobre cada um deles, mas provavelmente serão conhecidos. Desde logo o Catan, portanto, como sendo o jogo cimeiro para introduzir novos jogadores. O Código Secreto, que curiosamente também temos no nosso mercado. Sim. Eles consideram que é um bom jogo para jogar num bar com os amigos, entre copos. Depois, o lado mais nacionalista francês, puxaram ali pelo Bruno Catala, que realmente é um grande autor, não haja dúvidas, mas pronto, eles puseram o King Dominó como sendo um incontornável. E de facto é um jogo bastante inteligente e fácil de explicar. Portanto, sim, fácil de explicar. Muito fácil de explicar e com uma mecânica muito inteligente. O quarto desta lista é um jogo que eu penso que já vos apresentei, mas com outro nome. Portanto, é o Ski Joe. O Ski Joe tem vários nomes, que há várias versões daquilo. Aquilo é parte de um jogo de domínio comum chamado Golf. E há vários títulos. Há o Alegra, há o Hilo, há o Cabo, há o Rata... O Alegra que está na Amiibo agora. O Alegra que está na Amiibo, por exemplo. Embora o Alegra eu já tive a oportunidade de o jogar, complicaram um bocadinho um sistema simples que é feito, pronto, que é usado no Ski Joe e no Hilo da Schmidt Spiel, e achei que o Alegra perde por isso. Embora dê ali um layer de maior complexidade, porque há uma das colunas que é partilhada com o jogador da direita, não achei que fosse tão... Portanto, a riqueza deste jogo é a sua simplicidade. Okay. Porque é um jogo de imensa sorte. Pronto, tem a sorte, terá para aí 60% de percentagem, mas acaba por ser o lado fun do jogo que lhe dá piada e lhe dá rejogabilidade, e queres acabar uma e queres jogar logo outra. Pronto. Depois, um outro jogo que eles punham na lista deles é o Cold Express. Também acho engraçado, de facto é um jogo que tem ali um efeito 3D. Eles dizem que é um bom jogo para simular cenas de pancadaria entre os teus colegas. Essa programação não é fácil. Não é, mas pronto, tem um... Eu às vezes... Eu acho que é esse o desafio do Cold Express. Tem duas coisas. Para já tem a pancadaria que aquilo depois vai resvalar.
E depois tem o desafio de tu estás concentrado o suficiente para tentares imaginar as jogadas que as outras pessoas estão a fazer. Não sei se já jogaram alguma vez o Mamma Mia do Rosenberg, é um jogo de cartas do Rosenberg já bastante antigo, e o Mamma Mia usa esse mecanismo na mais pura simplicidade e funciona muito bem. Também tem essa questão de nós temos que nos lembrarmos dos ingredientes que colocamos no forno e das receitas que, entretanto, jogámos por cima para ver se os ingredientes estão todos lá para a receita depois sair para nós. Continuando a listagem, o Quicks, que é um roll and write. O Quicks é um jogo, pronto, extremamente difundido. Eu não sei se... Quicks com um quê de quá-quá, não é? É um quê de quá-quá, sim. Depois há vários outros. Há o Quinto, há uns outros feitos pelo mesmo Quinto autor. já joguei contigo. Sim. O Quicks foi o primeiro, também é um roll and write com números, porque também usa o sistema de escrever os números em colunas por ordem crescente, outros por ordem decrescente, também tem uns dados com cor, é um bocadinho o sistema que conheces do Quinto. Depois, o sétimo da lista deles é um jogo que eu nunca joguei, não conhecia assim muito vagamente, que é um party game, que é o TTMC. É um jogo que usa mesmo uma linha de quiz, não é? Quiz game, mas um quiz game em que eles dizem que ninguém precisa ser muito inteligente e ter um QI muito elevado para poder jogar. Pronto, fiquei com alguma curiosidade de perceber se é assim um incontornável para eles, se será realmente interessante. Depois o Time Bomb, que já levei aos nossos encontros, o Time Bomb na versão alemã, que eu vou tentar pronunciar isto em alemão, o Tempel des Schrecken, que é um jogo com alguma tensão, é um jogo social, onde há ali um traidor, é um jogo giro. O Love Letter, por ser portátil e por também ser com poucas cartas, a genialidade do jogo é essa, ter poucas cartas para jogar, acho que são 16, e sair um jogo muito, muito fixe também. Um outro que eu não sabia que existia, versão francesa, que é o Cinquante Mission. O jogo, em espanhol, a Zacatrus lançou isto com o nome de Mission Cumplida, e o jogo é o mesmo. Eu penso que há uma versão inglesa que é Caote, isso é uma coisa, já não sei pronunciar muito bem, que é um jogo cooperativo e que é um party game também. É um jogo muito simples, é um filler completo, em que tu tens cartas de objetivos e todos estamos a jogar cartas para o centro da mesa. Sim. E as cartas que estão no topo dos baralhos têm que obedecer a um dos critérios. Há 3 critérios e se algum desses critérios for cumprido com aquelas, portanto, que são as tais missões, há 50 missões para cumprir. Portanto, por exemplo, uma das missões é a somatória das cartas verem se tem que ser superior a 20. Se as cartas que estiverem lá for superior a 20, os jogadores jogam de maneira a conseguir esse objetivo. Pronto. Achei piada e com alguma vontade de experimentar isso. Talvez em uma próxima encomenda esta coisa possa vir. E depois, para os jogadores que não gostam de ficar por desafios assim tão light, tem como indicação o Terraforming Mars, que também já tive a oportunidade de jogar há algum tempo atrás e que confirmo realmente ser um belíssimo jogo e pronto, é um jogo que está nos tops dos BGGs desta vida. Sim. Por alguma razão. Pronto, e foi isso que me deixou esta semana curioso, foi ter descoberto esta listagem. Olha, como existem muitas, mas achei graça a esta. O que me deixou curioso esta semana, vou falar-vos sobre o Santa Meeple 2021, ou seja, que é uma troca dentro da comunidade BGG, que eu já existe há alguns anos, esta é a segunda vez que eu participo, e basicamente, para quem não conhece, nós inscrevemos-nos, acabamos por dizer para que países é que queremos enviar os nossos jogos e, basicamente, passados uns dias, sai então o nosso target, ou seja, eles chamam o target, e nós passamos a mandar umas mensagens privadas, ou seja, eles não sabem quem nós somos, e vamos conversando assim com os nossos targets, há uns que falam mais, outros que falam menos. O que acontece é que nós, enquanto Santa, ou seja, enquanto Pai Natais dessa pessoa, vamos
ao wishlist dessa pessoa e tentamos escolher um jogo. Aquilo tem um valor mínimo, ou seja, o valor mínimo é de $50, já incluindo os transportes. É claro que vão-se ouvindo histórias e até aqui bem perto de nós, ou seja, pessoas que nós conhecemos que às vezes recebem verdadeiros sacões de prendas. A pessoa de quem falas voltou a receber. Fui outra vez contemplada com... Bem, acho que foi a loja inteira. Por isso, A pessoa em Se causa... calhar vale a pena, para eu. Pensava que era uma maneira de gastar dinheiro, afinal vale a pena, para aí. Não, depende, porque depois há também o contrário, ou seja, há o contrário, experiências contrárias, há pessoas que ficam decepcionadas, pronto, há tudo, ou seja, é uma troca, as pessoas tentam garantir naquela fasquia dos $50, há pessoas que dão mais, outras que dão menos, também depois de consoante um pouquinho do país onde está. Sim, se ofereceres americanos, e se te calhar um americano, por norma, os americanos são bastante Ou seja, generosos. o país onde estás, o país onde vais comprar, implica muito depois. E eles pensam que euros é dólares, portanto é sempre a abrir. Sim, e basicamente isto foi o que me deixou curioso, porque o sorteio dos targets, ou seja, foi para aí na semana passada e agora vai-se desenvolvendo ao longo das semanas até chegarem as prendas. Para alguns já chegaram, para outros vão chegando. Eu ainda não enviei a minha para o meu target, por acaso é americano, mas lá chegará. Então estás com sorte, porque é que não compraste lá e não mandaste lá? Podes fazer isso? Claro, Sim, claro. é isso que se faz, não é? E é isso que se faz. É que lá são bem mais baratos. Sim, ainda não achei assim nada. Estou à espera então da grande Black Por Friday. acaso, ainda bem que falam nisso, porque de facto isso é mito ou é mesmo verdade? Jogos nos Estados Unidos da América são realmente assim tão mais baratos? São mais baratos. É assim, Carlos, eu vou acompanhando algumas coisas e às vezes vêm-se pessoas que vão, por exemplo, à Target, que eu acho que é uma loja bastante disseminada. É o continente lá do sítio. Pronto, e compram coisas por $2, $3, que aqui custam se calhar 20 ou 30. Não, estás a confundir. Desculpa, estás a confundir. Tens razão no que estás a dizer, estás a enganar na loja. Normalmente eles têm lá umas lojas que se chamam lojas de caridade, não é de caridade, mas coisa parecida. Mas é Charity Store, é assim que se chama. É assim uma coisa, em que as que eles vendem é tudo doado e lá de vez em quando encontra-se coisas Chinchas. a $1, $2. As bargains. Na Target, exatamente, e na Target também de vez em quando encontra-se quando eles fazem aqueles descontos tolos, para escoar stock, para um selo qualquer, e põem tipo, sei lá, já lá vi coisas do... Olha, eu comprei lá o meu azul por €18, ou 15, veio por um tio da Ana, por exemplo, numa dessas coisas, ele disse, olha, se vires isto, manda vir, e ele mandou vir. E na Black Friday lá, aquilo é um quebra, que é uma coisa estúpida. É outro mercado. E a ti, Tiago, o que é que te deixou curioso esta semana? Oh, não, eu estava aqui a falar para ver se vocês não faziam essa pergunta. Então nós temos que fazer. Não me diga, também pode nada ter-te deixado curioso esta semana, é legítimo. Olha, várias coisas me deixaram curioso, não é verdade. Eu ainda não tinha pensado muito bem nas coisas que me deixaram curioso, mas enquanto vocês estavam aí a falar, eu fui aqui ao meu log e lembrei-me de duas coisas que me deixaram muito curioso esta semana, que eu vos vou passar a dizer. Por acaso são 2 Kickstarters, incrível. Essa é mesmo ironia. Mas um Kickstarter chama-se, e vocês já vão perceber porque é que me despertou a atenção, chama-se Biome Borneo, ou se traduzirmos isto para português, chama-se o Bioma de Borneo. Como é óbvio, com este nome, o Tiago tinha que ir logo ver o que é que era. Compras tudo, não é? Exatamente. E é um jogo interessantíssimo, que neste momento eu tenho imensas dúvidas que aquilo vai funcionar, porque é caríssimo, porque eu acho que para o jogo que é caríssimo. É um jogo muito bonito. Se quiserem, eu depois posso-vos passar o link, mas é um jogo muito bonito. É muito na onda dos Arcadia. Vais comprar, portanto, a gente joga o teu. Desculpem. Diz isto? Tu, como vais comprar, nós jogamos o teu. Não vou comprar. Eu não vou comprar e explico já porquê. Porque o jogo custa $60, $60, mais €20 de envio. Portanto, fica por 80 euros. E nem sequer vem com a mini expansão que normalmente viria. Portanto, agora estás a ver. Mas porquê é que eu gostei? O jogo é muito na onda do Cascadia, é um bocado de Arcadia, não sei porquê, é na onda do Cascadia. É hexágonos, tens que montar os teus biomas, viras umas cartas, vês o que é que fazes nos teus biomas. Mas é que a proposta que se fazem é, para já, parte do dinheiro que eles receberem do Kickstarter vai para uma associação de conservação do bioma de Bornéu, da zona de Bornéu, que é uma ilha na Ásia.
depois prometem-se a eles próprios fazer toda a produção do jogo em modo sustentável. Ou seja, usar lojas locais não, fábricas locais, recursos locais, se possível recicláveis, etc, etc. Por isso é que é caro, não é? Por isso é que é caro. Infelizmente, já agora a parte de infelizmente, e o jogo é muito bonito, tem até os tiles base são a 3D. Já o viste, Nuno? Não. Os tiles base são a 3D, quer dizer que tu podes construir o teu bioma, como no Cascadia acontece, nosso primeiro ecossistema, ali também é igual, mas tens montanhas, depois há interações entre as montanhas, etc. Infelizmente, eu acho que ele está a ser muito mal publicitado no mundo do Kickstarter, que neste momento está com $6.000 num objetivo de 40.000. Ainda faltam 27 dias para ir, mas eu tenho imensas dúvidas que isto lá vai chegar. Pois. Porquê é que eu não vou? Porque eu acho que é extremamente caro. Opa, eu tenho muito apreço pelo que eu estou a fazer, mas a minha bolsa também tem que fazer caridade para mim de vez em quando. Acho que é caro. E já que estamos a falar de jogos caros, vai aparecer aí tenho dúvidas, que eu acho que isto nem é de uma editora grande. Se fosse uma editora grande, tinha um marketing muito mais... Mas se for uma boa ideia, é capaz de vender a licença com alguma facilidade. Se isso tiver repercussões, não é? Pode ser. O segundo é um jogo que tu se calhar talvez conheças, que quiçá até talvez tenhas. Chama-se o Fórmula 90, Race Fórmula 90, que saiu agora em reprint. Exatamente. Ou vai sair em reprint no Kickstarter, com umas inovaçõezinhas, ou melhor, umas limadelas nas regras, umas pistas novas e a mesma diversão de sempre. Pois. É um jogo que eu tenho dúvidas que eu não vá gostar, é um jogo que eu tenho dúvidas que se eu tivesse, eu conseguisse jogar. Isto aliado ao facto de não estar a um preço muito convidativo, tendo em conta que é um jogo de Inglaterra, provavelmente vou ficar a olhar para ele e a chorar ou a rezar para que alguém tenha e eu o possa jogar. O Fórmula 90 é daqueles jogos que em segunda mão pode-se tirar cópias a 200€. Conseguir-se a 200€. Portanto, é um possivelmente jogo... foi por causa disso que fizeram a replay. Exatamente. Mas pronto, é um desses jogos. Por acaso, eu estou a sentir que não gostas do jogo, Carlos. Não tenho o jogo. Já jogaste? Não. Mas nunca o joguei, mas já ouvi falar imenso sobre ele na altura. Ele é um jogo de muita estratégia, por isso é que eu acho que queria gostar. E os Fórmula 1, para quem gosta de Fórmula 1, não é? São muito giros as pistas. Eu gosto bastante. É um jogo de corrida. Acho que em termos de tema, sabe, provavelmente, não posso dizer que é o meu segundo tema, eu não gosto de qualificar isso, porque depois há sempre um segundo e um terceiro. Mas é exato, eu gosto muito de corridas. Nós nunca falámos isto aqui, mas das primeiras coisas que eu fazia em casa quando era mais novo era jogos de corridas para mim. Olha, então vou-te recomendar um jogo que tu de certeza que vais gostar imenso, que é o Monza da ABA. Um jogo de corridas para crianças de mais de 5 anos. Já olhei bastantes vezes para ele. Eu por acaso tenho... Eu levo-te e tu jogas no próximo encontro. Tenho o do Wolfgang, tenho o Dawn Force. Esse nunca joguei, curiosamente. Muito bem. Olha, meus caros, ainda bem que vos deixaram curiosos. Agora, se calhar, também já estamos curiosos para a próxima semana que aí vem e para o que é que poderíamos vir a jogar. Olhem, foi um prazer novamente estar convosco, partilhar mais um tempo de conversa. Espero que também tenhamos dado alguma coisa a conhecer a quem nos ouve. É sempre uma partilha entre nós e para todos os que nos estão a ouvir. Agradecer-vos, agradecer a quem nos ouve e não deixem de escutar o próximo podcast, o próximo episódio, está bem? Então, aqui despedimos. Até à próxima. Tchau. Tchau, até à próxima.